Quem acompanha aqui o canal com mais frequência já deve ter notado que ultimamente os temas abordados aqui nos vídeos são assuntos praticamente interligados entre si, dando a impressão que todo vídeo subsequente é um complemento, uma continuação do vídeo anterior. Bom, isso é proposital, e com isso eu quero que isso ajude vocês a entenderem um pouco mais do ponto de vista conservador sobre os mais diversos assuntos que rondam a humanidade. Fechou? Pois bem, não por acaso, no vídeo anterior eu terminei o vídeo dizendo que era impossível vencer a esquerda somente visando o lado econômico, pois a economia é apenas uma das diversas esferas de atuação dos esquerdistas. E que quem entendesse que a maior parte dos esforços da esquerda estão centrados em degenerar a cultura e a melhor forma de lidar com isso era se tornando um conservador, vamos hoje então dar sequência a esse pensamento. Por mais que eu não queira atacar quem teoricamente está do nosso lado nessa briga contra o comunismo, eu quero expor um pouco da hipocrisia de quem diz lutar contra a esquerda, porém defende a mesma pauta moral deles. Isso mesmo, eu estou falando dos liberais. Assim, não vamos ser hipócritas de negar que os liberais, economicamente falando, são muito bons. Defendem o capitalismo de livre mercado, a diminuição do Estado, o individualismo. A maioria dos conservadores também defendem isso. Grande parte dos conservadores são liberais na economia. E é exatamente de tudo isso que o Brasil precisa para crescer economicamente. Mas tem um problema com quem se diz liberal. Na verdade são dois. Que quem se diz liberal ou é somente no campo econômico, acha que tudo se resume à economia ou à política, ou pior, defende a tal da liberdade pessoal absoluta, que propõe o princípio que o indivíduo é livre para fazer o que quiser, desde que ele não interfira na liberdade e na propriedade de outros indivíduos. Para simplificar, é aquele negócio de, o corpo é meu e eu faço dele aquilo que eu bem entender. Nós também podemos chamar isso de liberalismo moral. A princípio, isso não parece soar como algo negativo. Defender liberdades realmente parece algo genuíno, mesmo que seja para alcançar os seus próprios interesses com uma maior permissividade de agentes externos. Mas o problema com o liberalismo moral está nas implicações negativas que ele poderia causar em uma sociedade. Vamos tentar entender um pouco melhor isso. A problemática envolvendo o liberalismo moral está na questão de que a liberdade é um tema muito delicado. E ainda por cima, aqui nós não estamos falando de qualquer liberdade, da liberdade econômica ou da liberdade política, por exemplo. Nós estamos falando da liberdade aplicada à moralidade. Estamos falando de comportamento humano dentro de uma sociedade. Estamos falando de retirar todo e qualquer tipo de barreira e regra e deixar o ser humano à deriva, agindo da forma que bem entender, com a premissa que ele não agrida outras pessoas ou a propriedade delas. É irracional acreditar que o ser humano, com toda a sua natureza pecaminosa e com toda essa maldade existente na humanidade, vai saber utilizar essa liberdade sem se deixar ser controlado por compulsões. Dar liberdade total aos seres humanos é acreditar que todas as pessoas são perfeitas e sabem sempre tomar a decisão correta sem se deixar ser levado por seus próprios desejos ou por influências de outras pessoas. O liberalismo moral traz a falsa impressão nas pessoas de que com toda essa permissividade elas realmente são livres para agir como bem entender sem sofrer as consequências de seus atos. Nisso, as pessoas perdem totalmente a consciência do que realmente é moralmente bom e do que é realmente moralmente ruim, e se tornam nada mais do que escravas de seus próprios caprichos e da sua vaidade. Quem defende os princípios do liberalismo moral faz exatamente o que socialistas e comunistas querem, que é relativizar a moral, onde todo tipo de comportamento é relativo. Ora, se eu posso fazer o que eu quero do meu corpo, talvez usar drogas não seja algo errado, a homossexualidade talvez seja aceitável, e isso é muito grave. Porém, esquerdistas não defendem esse tipo de liberdade porque são fãs do liberalismo.
Mas por quê? Eles querem uma total degeneração na cultura, uma degradação moral, onde o indivíduo perde toda a noção de moralidade e de bons costumes, e é no meio de toda essa perda da noção da realidade que ideologias como a do comunismo ganham espaço. E o resto eu não preciso nem comentar, né? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.